Prontinho, meus amigos. Enfim, mais uma aula do nosso curso de catequese, né? Preparação para o crisma, para a maior parte das pessoas. E os alunos que estão acompanhando de maneira bem atenta as últimas aulas sabem que nós estamos tratando um tema já há algumas aulas, que é o tema relacionado aos mandamentos, né? Tivemos uma primeira aula, a qual eu expliquei os mandamentos de forma geral. Tivemos uma segunda aula, a qual eu expliquei o primeiro mandamento. Tivemos uma terceira aula, a qual eu expliquei o segundo e terceiro mandamentos. E na última aula explicamos o quarto e o quinto mandamentos, tá? Hoje nós vamos trabalhar novamente 2 mandamentos que podem ser compreendidos numa mesma aula. Serão o 6º e o 9º mandamentos. Percebe que nós pulamos aí o 7º e o 8º, que será tema para a próxima aula, e existe uma razão para isso. Nós pulamos o 7º e o 8º, porque o 6º e o 9º, eles tratam mais ou menos do mesmo assunto, tá? Eles estão relacionados à sexualidade humana. Diz o 6º mandamento, não pecar contra a castidade. E diz o 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo. Percebe que são mandamentos, apesar de diferentes e distintos, têm uma certa semelhança, pois o seu objeto é a sexualidade humana, ok? Como eu disse na aula passada, os temas relativos aos mandamentos, por vezes, geram falsas polêmicas. Tá? Eu estou sempre batendo nessa tecla. Não são polêmicas verdadeiras, mas são falsas polêmicas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas polemizam o que será falado nessa aula, lembrando sempre que a nossa aula é toda baseada no catecismo, no Código do Direito Canônico, na doutrina da Santa Igreja, né? Mas, fechando esse parênteses e continuando aqui meu raciocínio, por que transparecem falsas polêmicas? Porque alguns alunos, por vezes, percebem algumas explicações como algo contrário ao que é comum nos dias atuais. Só que nós devemos lembrar do seguinte, né? A verdade da igreja é uma só, pois a fonte dessa verdade, ou a própria verdade, é o próprio Deus. E Deus é imutável. Portanto, as verdades não mudam, né? O mundo muda, né? O mundo socialmente, os costumes mudam, né? No entanto, a verdade não muda. Então, aquilo que a doutrina nos diz ser verdadeiro não tem transformação. Então, por vezes, o que acontece? Por exemplo, como nós vivemos no mundo secularizado, né? No mundo relativista, muitos costumes se transformaram, né? E aí, quando nós vamos falar de questões morais, que está relacionado aos mandamentos, por vezes as pessoas falam assim, nossa, que absurdo, a igreja ainda pensa desse jeito, meu Deus do céu, como isso é possível? Não é que isso é possível, a igreja está com a verdade, né? A igreja é o corpo místico de Cristo, né? No qual Cristo é a cabeça, né? Nós temos que ser subservientes à verdade, não ao mundo, né? Se uma pessoa se diz cristã e ela é subserviente ao mundo, então ela está dentro de uma contradição, né? Ela vai se dar muito mal, ela vai ter que resolver essa batalha em algum momento. E se ela dá muita trela ao mundo, isso daqui eu falo por experiência e por relatos dos grandes santos, padres da igreja. Se ela dá muita trela ao mundo, o mundo vai vencer essa batalha, né? E aí a pessoa, obviamente, vai acabar escolhendo a sua própria condenação, tá? Então, assim, tudo que for falado na aula de hoje é baseado na doutrina e pode parecer polêmica, tá? Mas não é polêmica. São falsas polêmicas, ok? Vamos fazer a oração que nós estamos acostumados, a oração de Santo Tomás de Aquino. Vou colocar aqui na tela, tá? Para vocês acompanharem, ok? Para nós iniciarmos a aula. Apareceu aí para vocês? Se alguém puder me situar. Sim. Apareceu. Maravilha. Apareceu. Tá joia, obrigado. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inefável Criador, que dos tesouros de vossa sabedoria tiraste as hierarquias dos anjos, dispondo-as no céu com ordem admirável, e que distribuístes o universo com harmonia. Vós, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, dignai-vos derramar sobre as trevas de minha inteligência o raio do vosso esplendor, removendo as duplas trevas das quais nasci, o pecado
e a ignorância. Vós que tornais fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e derramai sobre os meus lábios a graça de vossa bênção. Concedei-me a curacidade para entender, a capacidade de reter, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e a perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prontinho. Então vamos lá, meus amigos. Como eu disse, o tema da aula de hoje é um tema que envolve a sexualidade humana, pois está encerrada nos 2 mandamentos. O 6º mandamento que diz não pecar contra a castidade e o 9º mandamento que diz não desejar a mulher do próximo. Ok? Antes da gente adentrar o tema dos mandamentos, é necessário a gente ter uma mini aula sobre antropologia humana, tá? Porque, como eu estava até explicando para o Tiago antes da gravação, Deus cria as coisas e as coisas elas estão dispostas dentro de uma ordem hierárquica. Se vocês observarem o mundo ao redor, vocês vão perceber que todas as criaturas obedecem uma ordem natural interna criada por Deus e que visa, com as suas ações, cumprir uma finalidade. Não é isso? Por exemplo, o ser humano. O ser humano tem uma finalidade muito nobre, não é isso? O ser humano tem a finalidade de ser feliz. E a felicidade, depois da revelação divina, nós descobrimos que é a felicidade sobrenatural, que é nos encontrarmos com Deus ao final da vida, né? Sermos salvos e termos a visão beatífica. Esse é o destino do ser humano, né? Então, o ser humano, por ser uma criatura espiritual, né, ele está meio que perambulando neste mundo, mas ele não é deste mundo, ele é de outro mundo, ele foi preparado para outro mundo. Então, o ser humano tem essa finalidade espiritual, muito digna, inclusive. Mas as outras criaturas também têm finalidades naturais específicas, não é isso? O cachorro, ele late, o gato mia, né? A macieira dá maçãs. Para onde você olha, você sempre vê uma ordem natural sendo afirmada, pois assim Deus quis. Deus, sendo a suma inteligência, ele cria tudo numa disposição ordenada e belíssima, né? Aliás, quando a gente para pensar e meditar na criação, a gente percebe que o mundo é belíssimo. Deus criou como se fosse uma grande obra de arte, e isso me parece bastante evidente, tá? Mas por que eu estou falando isso? É muito importante nós prestarmos atenção na antropologia do homem, né? E também na psicologia do ser humano, né? O ser humano ele foi criado, como eu disse, com uma dignidade espiritual, só que essa dignidade espiritual, que é uma abertura para Deus, né? Não é apenas isso que explica a nossa natureza. Tá? A nossa natureza, ela tem também subordens, ordens mais baixas, que são necessárias serem colocadas, pois assim Deus nos criou, não é isso? Por exemplo, uma boa maneira de explicar a natureza humana é prestando atenção ao fato de que o homem, dentre todas as criaturas materiais, é o único ser fisicamente ereto, né? É o único ser que tem um corpo ereto. Alguns animais até parecem ter, mas quando você observa a maneira pela qual esses animais se colocam na existência, você percebe logo de cara uma diferença essencial. O ser humano é o único ser que contempla o céu, que olha para o céu por muito tempo. Os outros animais não fazem isso. Isso já é um sinal da dignidade espiritual humana aparente no seu físico ereto. Não é isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque o que vai nos caber para a aula de hoje é compreender a antropologia humana usando a simbologia do próprio corpo do homem. Tá? Se vocês observarem bem, o corpo do homem ele pode ser explicado a partir de 3 partes. Você tem o baixo ventre, que junta estômago e órgão sexual. Você tem o peitoral e você tem a cabeça. Obviamente, o homem é disposto dessa forma, né? De uma maneira vertical, não à toa. Isso é um símbolo da nossa alma espiritual. Não é isso? Então, por exemplo, o baixo ventre. Ó. O baixo ventre, que está mais abaixo do que o peito e a cabeça, o baixo ventre simboliza os nossos desejos. Você tem o estômago, que simboliza o desejo pela comida e pela bebida, necessários
a satisfação corporal e a nossa própria vida física. Você tem um órgão sexual relativo ao desejo sexual. É isso? Ó, você tem o peitoral um pouco acima, que mostra a força do homem em vencer obstáculos. E você tem a cabeça, que representa a inteligência, a vontade e a abertura espiritual para o alto, para Deus. Isso é bem nítido, né? Na disposição física do homem. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque, veja bem, hoje nós vamos falar da sexualidade. Da sexualidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando a gente fala em sexualidade, a palavra que vem na nossa cabeça é desejo. Desejo sexual. Né? Deus nos criou dotados de desejos sexuais. Né? Então, esses desejos sexuais, eles estão localizados onde? Na nossa parte mais baixa. O desejo sexual é muito importante, porque com o desejo sexual satisfeito, abre-se a possibilidade da procriação e da proliferação da própria espécie humana. Né? No entanto, comparado com a força necessária a vencer obstáculos e com a inteligência, está um pouco abaixo, é verdade, né? Mas o homem, até esses desejos mais baixos, ele consegue dignificar, porque o homem, como eu disse, tem uma natureza espiritual, tá joia? Outro detalhe que é importante nós falarmos nesse início de aula. Prestemos atenção também no ato da criação do homem, né? No ato da criação do homem. Deus cria o homem do sexo masculino, e percebe que o homem precisa de uma companheira. O que Deus faz? Deus coloca o homem no sono profundo, retira uma costela do homem para criar a mulher, para criar Eva. Por que eu estou narrando novamente esse ato da criação do homem? Porque ela é muito importante para compreendermos a aula de hoje. Primeiro detalhe, que eu falei na aula passada, mas não custa nada repetir aqui. A mulher foi feita de uma parte do homem. Mas essa parte não é a sola do pé, portanto, a mulher não está abaixo em dignidade do homem, e nem veio da cabeça do homem, mostrando que a mulher também não está acima do homem, como algumas ideologias hoje querem defender. A mulher vem do lado do homem. E se é do lado, os dois têm a mesma dignidade. Isso já é uma simbologia muito clara nas Sagradas Escrituras. E outro detalhe que eu quero que vocês prestem atenção. O fato da mulher ter sido feita por uma parte do homem também é um desígnio de que os dois se complementam. A partir daquele momento, se tira uma costela. O que é a costela? É a sustentação do homem. E o homem agora, para ser sustentado, ele precisa da complementaridade da mulher. Então, homem e mulher se complementam, se sustentam, são submissos um ao outro. Aliás, as pessoas hoje têm um terror à palavra submissão, né? Elas leem lá nas Sagradas Escrituras, a mulher deve ser submissa ao homem. Mas a palavra submissão é muito bela. Foi alterado o significado dela, mas ela é muito bela. Sub significa baixo, e missão é um objetivo. Missão significa objetivo. Significa dizer que os dois, por serem complementares, têm o mesmo objetivo. Concatenam no mesmo objetivo. A mulher auxilia o homem a se realizar, e o homem auxilia a mulher a se realizar. Então, Deus viu que é bom a complementarização do homem e da mulher. Tá? E, obviamente, é daí que nós vamos tirar a questão da sexualidade. A questão da sexualidade vai vir daí. Né? Homem e mulher são complementares no sentido, primeiro, espiritual do amor. Né? Deus transborda o seu amor nas criaturas, e esse amor passa a ser gozado pelo homem e pela mulher, que se complementam, e que também se complementam nesse amor divino. Outro detalhe, homem e mulher também se complementam fisicamente. Basta você olhar a anatomia do homem, a anatomia da mulher, você percebe que os corpos se encaixam, né? O órgão sexual masculino, por exemplo, é externo, o da mulher não é, né? O que já promove ali uma noção simbólica de encaixe, não é isso? Outro detalhe da complementaridade entre homem e mulher, olha que coisa curiosa. Deus é o Pai Criador, ele criou todas as coisas do nada. E ele convida o homem e a mulher para participar do seu projeto de criação no ato conjugal. Então, quando o homem e mulher têm um ato conjugal, o ato matrimonial,
eles estão abertos a gerar vida. Então é como se o homem e a mulher fornecessem o substrato material e Deus criasse do nada uma alma espiritual. Olha que bonito isso. Então homem e mulher são partícipes do ato da criação. Como se fosse uma trindade da criação. Olha que bonito isso. Deus no vértice, chamando o apoio do homem e da mulher que se complementam. Isso é muito bonito, né? E um detalhe interessante. Eu sei que um aluno ou outro poderia dizer assim, mas, professor, isso não é muito digno, porque os animais também fazem isso daí. Os animais também se reproduzem. E também, eles também têm essa complementaridade. Sim, mas tem um detalhe. Primeiro, que eles não têm consciência disso. Segundo, eles não se complementam sexualmente pelo amor. E terceiro, nós temos a consciência plena pela nossa liberdade de estarmos contribuindo com Deus. Olha que bonito isso. Então, o homem e a mulher, eles podem trabalhar a sexualidade em outra dignidade, em outro espectro, em outro degrau, um degrau muito superior do que a mera relação prazerosa do sexo, que é o degrau do amor. Homem e mulher se complementam fisicamente? Sim, mas também se complementam no amor. Existem, inclusive, aspectos psicológicos no homem e aspectos psicológicos na mulher que também denotam essa complementaridade. Isso é muito interessante, né? Vocês podem perceber que a mulher, ela tem um quê? De mistério, de charme, de chamariz, de beleza, algo que atrai. Enquanto que o homem tem um aspecto mais ativo, mais acionado, né? O homem é aquele que age de maneira ativa, que busca, que quer. Percebe que, se você for traçar aqui não é aula de psicologia, né? Talvez em outra oportunidade pode falar isso, mas se a gente fosse traçar os tipos psicológicos arquetípicos do homem e da mulher, perceberíamos que até mesmo na alma humana você percebe essa complementaridade, que não se resume apenas ao aspecto físico, tá? Então, assim, é necessário deixar claro o seguinte: Deus criou o homem e a mulher como complementares, como seres que precisam de se buscar na complementaridade regido pelo amor divino. Assim Deus quis. Assim Deus quis. Percebe? Um outro fundamento que explica isso, que comprova isso, é a questão da família. Veja que coisa curiosa. Deus é pai. Ele nos quer filhos adotivos, como bons cristãos. Então já tem uma família espiritual aí. E, obviamente, essa família espiritual se reflete no mundo das criaturas, no qual Deus quer de nós também a família. Mas para a família acontecer, é necessária a complementaridade entre homem e mulher a partir da aliança expressa por Deus, a partir do sacramento do matrimônio. Então veja que coisa bonita que é isso, né? Então, assim, a sexualidade é um aspecto que deve ser compreendido na vida humana por essa abertura espiritual do amor, regida dentro do guarda-chuva, que é o próprio Deus. Tá? Isso é muito importante da gente entender, ok? Feito esse preâmbulo, feita essa introdução, é necessário já destacar de cara alguns erros e problemas relativos à questão da sexualidade. Tá? Infelizmente, no mundo atual, a sexualidade ela é trabalhada geralmente em dois prismas que são muito errados. São muito errados. O prisma mais comum é trabalhar a questão da sexualidade a partir da libertinagem, na qual o desejo sexual, né, sai do órgão sexual, sai da esfera mais baixa do corpo e atinge a cabeça, dizendo que, para que o homem seja feliz, é necessário que ele se esbalde no gozo do prazer sexual. Isso é muito comum hoje em dia, né? A cultura da libertinagem. Isso é um erro. Isso é uma péssima visão da questão sexual. Tá? Por quê? Por um motivo muito simples. Nós não somos animais. Nós temos livre-arbítrio, nós temos liberdade, nós temos consciência. Nós temos a possibilidade de termos contato íntimo com Deus. Então,
se eu tenho uma vida limitada pelo prazer sexual mais animalesco e mais baixo, o que eu estou fazendo? Eu estou invertendo a hierarquia antropológica da forma pela qual foi criado. Eu estou colocando o órgão sexual no lugar da minha cabeça. Eu estou colocando o órgão sexual no lugar da abertura espiritual. E aí, obviamente, eu vou viver uma vida animal rastejante. E aí eu vou entrar, inclusive, no engano. Porque rebaixando a minha dignidade humana, a dignidade animal, eu não vou encontrar felicidade. Eu não vou encontrar felicidade. Né? A felicidade humana, ela está num ponto futuro que nós estamos buscando pela nossa sede de infinito. Mas o infinito é Deus. O infinito é Deus, é o amor de Deus. A coleção infinita de corpos, que eu trato como objeto, para o mero prazer sexual, não vai matar a minha sede de infinito. Percebem? Então, o prazer meramente sexual, ele não pode me trazer a felicidade. Ó. Ele não pode me satisfazer. Então, esse é o primeiro erro. Esse é o primeiro erro. Mas tem também no mundo atual um segundo erro, em relação à questão relativa ao sexo, à sexualidade, que é o erro contrário. É a pessoa considerar que a relação sexual é algo ruim, é um mal, é algo que tem que ser extirpado da vida espiritual. Isso é um outro absurdo. Muito pelo contrário. Deus nos criou com a sexualidade para a procriação, aberto à vida, regido pelo amor dele, do próprio Deus. Ora, por que isso seria ruim? Se Deus nos criou com essa natureza? Então, a sexualidade não é algo ruim. A satisfação do desejo sexual não é algo ruim. Então, nós temos aí dois opostos, perigosíssimos. Né? A sexualidade desregrada, buscando apenas o prazer, e, por um outro lado, apontar o dedo para o sexo e dizer, não, isso daí é algo ruim. Isso daí é algo ruim. Também é um outro erro. É um outro erro. Então, a vida cristã em relação à sexualidade, ó, caminha no meio. Caminha no meio. Tem que ser assim, né? Porque nós temos que ter a virtude da temperança, que é um hábito necessário para o controle das paixões, controle dos desejos sexuais, inclusive, de modo que nós possamos satisfazê-los de forma ordenada. E satisfazer os desejos de forma ordenada é o que nós vamos tentar tratar na aula de hoje. Até aqui está claro, meus amigos? Ok? Dito isso, é necessário primeiro, é necessário agora, melhor dizendo, dizer em que situação a sexualidade é ordenada. Primeira coisa que a gente tem que entender, tá? O sexo ele tem que ser regido pelo amor. O amor supõe matrimônio. E o matrimônio supõe abertura para a vida. Então, veja bem, a sexualidade ou o ato sexual, ele é lícito quando ele ocorre dentro do matrimônio. Esse é o primeiro ponto. Então, ter relação sexual fora do matrimônio é pecado grave, é pecado mortal. Então, veja, o solteiro que tem relação sexual está em pecado mortal. Alguém que é casado e tem uma parceira sexual fora do casamento está em pecado mortal. Pessoa que se separou do seu cônjuge e nutre, né, relação sexual com outra pessoa, com outro parceiro, está em pecado mortal. Então, nós temos aqui uma primeira regra. O ato sexual ele é lícito dentro do matrimônio. Dentro do matrimônio. Isso é muito importante, tá? Eu sei que isso parece meio evidente para quem tem uma vida religiosa já há algum tempo, mas é necessário tirar dúvidas. É necessário tirar dúvidas. Principalmente em relação aos solteiros. O solteiro, no mundo de hoje, ele tem um problemão. Né? Para onde ele olha, ele vê motivação à relação sexual. Na internet, na televisão, as pessoas só falam disso, os filmes tratam isso, e ele tem que ter ali um pé no freio.
de não cair em situações na qual ele pode ser convidado, né, a ter uma relação sexual ou a ter um pensamento sexual. Isso tudo é pecado mortal, tá? A Misa fez aqui uma pergunta. Varela, tem uma colega que é católica e muito atuante na sua paróquia. Ah, sim. Depois você me fala aí, tá joia? Diga, Thiago. Uma pergunta rápida. Primeiro, um adendo que, de fato, ir na academia é impossível hoje em dia. Espera aí, só um segundo, que o negócio é mais pesado do que eu imaginava. Tá. Ela me contou que o padre a liberou para ter relação. Ó, isso aí tem treta aí, cara. Que esquisito, hein? Treta feia isso aí. Muito esquisito. Eita! Isso aí é pecado mortal, tá? Fora do matrimônio é pecado mortal. Ok? Ô, Varela, mas deixa eu só te fazer uma pergunta, desculpe interromper. Vai lá, mano. Mas é que, assim, ela é uma pessoa bastante atuante, sabe? Então, não vou dar mais detalhes, mas, enfim, é muito atuante, tá? E o que o padre falou? Que como é uma relação fixa, como ela não fica por aí, né? Com várias pessoas, é uma pessoa com quem ela tem uma relação de muitos anos, ele falou que não teria problema. E aí, qual que é a minha preocupação? Quando ela me falou isso, eu quase caí para trás, né? Não sei nem se eu consegui disfarçar a minha cara. Porque eu falei assim, gente, me fala onde que é isso, né? Mas, enfim, e ela não é uma pessoa mentirosa, ela não é uma pessoa, assim, que inventa história, então eu não tenho dúvida de que ela realmente ouviu isso. Nesse caso, ela está em pecado. Mas como com a anuência do padre, isso daí, de alguma forma, atenuante para ela? Não. Olha só, Misa, deixa eu só fazer aqui um parênteses, tá? Nós não sabemos, pelo menos eu não sei, dos detalhes dessa conversa, do que está em jogo, tá? De quais são as circunstâncias, mas, a princípio, da forma que você me colocou o problema, é pecado mortal. É pecado mortal. Isso não pode. Né? O ato sexual, porque olha só, Misa, o que diz a doutrina, tá? A doutrina diz o seguinte: o ato sexual, ele tem duas finalidades, tá? A primeira finalidade é gerar a vida. E a segunda finalidade é o prazer elevado ao amor. A primeira é gerar a vida, o segundo é o prazer elevado ao amor. E essas duas finalidades supõem o sacramento do matrimônio. Supõe o sacramento do matrimônio. Sabe por quê? Porque se eu estou sendo convidado por Deus a participar de um ato criativo na formação de uma família, supõe o matrimônio. Supõe complementaridade entre homem e mulher, abençoado diretamente pela igreja, que é o corpo místico de Cristo. Percebe? Isso é bastante preocupante, inclusive, tá? Agora, deixar bem claro aqui, viu, Mirza? Eu não sei dos pormenores do seu exemplo. Eu não sei dos pormenores do seu exemplo, mas da forma pela qual você contou, não tem saída. Inclusive, Mirza, foi até bom você falar isso, eu vou deixar disposto no grupo lá de vocês 2 documentos, tá? 2 documentos. Um documento de exame de consciência, para ver se você, para antes da comunhão, para ver se você não pecou contra a castidade, tá? E um outro material do padre Antônio Roio Marim, maravilhoso, no qual ele explica de maneira detalhada, né, o que seria o pecado contra a castidade. Tá? Mas, a princípio, isso é de uma gravidade que chama atenção, tá? Esquisito, inclusive. Eu também achei, no dia que ela me contou, assim, eu não sei nem se eu consegui fazer cara de samambaia, entendeu? Fingir normalidade. Entendo. E eu te peço, inclusive, para depois, se você puder, falar comigo no particular, se for possível, tá? E a gente não traçar mais detalhes na aula para evitar até questão de escândalo, né? Sim, mas sim. É muito sério. Isso é muito sério e grave. Diga, Thiago. 2 perguntas. Primeiro, falando desse caso que foi citado, sem falar da pessoa que eu não faço ideia de quem seja, mas para ser pecado mortal precisa de matéria grave, né? Liberdade e razão, de saber que a coisa é pecado. Já que o padre falou que não era, isso não seria um atuante nesse terceiro ponto?
Mas a matéria é grave. A matéria A matéria é grave. tá errado, tá Tá errado. A matéria é grave. Sim, sim. Como? E ela está desrespeitando o mandamento. A matéria é grave. Sim. Com certeza. E aumenta a gravidade, 2 fatos no exemplo aí. O primeiro é que ela conhece o mandamento, porque é uma pessoa atuante na igreja, né? E segundo, que foi aconselhada assim por um padre. Então, você tem um pecado do padre. Lembremos daquela prerrogativa aristotélica, que apesar de ser um filósofo pagão, Santo Tomás de Aquino concordaria com ele. A corrupção do melhor é o pior. Então, assim, a depender da sua dignidade que você carrega na vida civil, meu amigo, se você comete ali um erro, esse erro tende a ser mais grave. É igual meu caso, sou professor. Eu carrego culpa de ter orientado muito mal os meus alunos há muito tempo atrás, antes da minha conversão. E o que eu fiz é muito pesado, porque a minha posição social, eu tenho que acompanhar a dignidade da minha posição social. Se eu não acompanho, o erro que eu produz um câncer dentro da sociedade. Então, imagine a gravidade da questão do padre. Você percebe a questão? Agora, é aquilo, Thiago, é aquilo. A gente precisaria de ter mais detalhes do caso. Tá? Eu não vou aqui também ser irresponsável ao ponto de julgar o padre de maneira direta, sendo que eu não conheço a história com detalhes. Mas, a princípio, matéria grave. Matéria grave, desobediência do mandamento. Mas sabe o que Pecado contra a castidade. Sim, sim. sabe o que parece bem para a gente também, Isa, professor, para todo mundo? Eu tenho lido... Seu áudio está bem ruim, eu não consegui entender, desculpa. Assim, o que melhorou? Acho que melhorou um pouco. Ah, tá. O que esclarece bem para a gente também, a partir do parágrafo 2083 do Catecismo, ele explica bem detalhado os 10 mandamentos. Porque como o seu tempo é um pouco curto, né, professor, você não dá tempo de falar de tudo na íntegra, né? E a gente lendo o Catecismo, eu acho que fica bem claro, assim, ler o Catecismo e complementar com a sua explicação. Acho que fica muito, muito claro. As pessoas têm uma ferramenta e elas não se dão conta disso, que é o catecismo. Cara, isso aqui explica de maneira muito detalhada. Tá tudo aqui. Assim, de uma maneira impressionante, inclusive. Aliás, o documento que eu vou colocar lá para vocês, os 2 materiais, melhor dizendo, eles são muito esclarecedores sobre isso, tá? Muito esclarecedores. Vocês vão ter a oportunidade depois de dar uma olhada neles com mais atenção. Joia? Vamos lá, então. Você tem mais alguma pergunta, Thiago? Tem uma bem rápida. Manda. Pecado contra a castidade de pensamento ou em olhar pode ser mortal também? É pecado mortal. Mas vamos lá, aproveitando a sua pergunta, já respondendo ela, vamos primeiro definir, tá, o que é a virtude da castidade. Joia? Primeira coisa, castidade é algo que todo católico deve praticar, pois é uma virtude. O que é uma virtude? Uma virtude é um hábito de conduta. Eu adquiro uma virtude na medida em que aquela ação se torna habitual na minha existência. Então, a castidade, ela tem que ser habitual na minha existência, ok? E o que seria a castidade? A castidade ou pureza, ela é definida como a virtude... vou ler aqui, inclusive, a definição formal. A castidade ou pureza é definida como a virtude moral que regula retamente toda expressão voluntária de prazer sexual dentro do casamento e a exclui totalmente fora do estado matrimonial. Então, veja que coisa curiosa. Pegando agora o exemplo da Mirza. A própria definição de castidade já inclui a interioridade do matrimônio e nega o ato exterior ao matrimônio. Então, já está na própria definição de caridade. Então, quando você vai para o 6º mandamento, você lê lá, não pecar contra a castidade. Então, o que a gente está lendo? Não ter relação sexual fora do matrimônio. Isso é bem evidente. Na própria definição de castidade, já deixa evidente esse 6º mandamento. Só que, aí olha que coisa curiosa, aí pega
a questão do Tiago. A questão da castidade é tão séria na conduta moral cristã, que talvez seja a única virtude em que todos os atos contra essa virtude são pecados mortais. Não tem nem espaço para pecado venial. Olha o grau do negócio. Né? Eu até listei alguns aqui, só para vocês terem uma ideia. Pecado contra a castidade. Cometer adultério. Isso é bem evidente. Isso é bem evidente. Você é casado e tem um outro parceira sexual fora do casamento. Pecado mortal. Segundo, fornicação. O que é fornicação? Fornicação é o ato sexual promovido pelos solteiros. É a fornicação. É claro? Então, veja bem, eu ainda não me casei, não estabeleci o matrimônio, não participei do sacramento do matrimônio e estou tendo relação sexual. Isso é fornicação. Isso é pecado mortal, grave. Não tem pecado venial contra a castidade. O catecismo é bem claro contra isso. Outro, ó, deliberadamente tocar-se a si mesmo. Masturbação, pecado mortal. Né? Porque, veja, o ato, isso aqui é muito importante, ó, o ato sexual ele não tem como finalidade principal o prazer. Ele tem como finalidade principal a abertura para a vida e como segunda finalidade o prazer regido pelo amor. Percebe? Então, o toque no próprio corpo pela masturbação é pecado mortal, porque não consegue cumprir as duas finalidades. Percebem o que eu estou dizendo? Ó? Outra coisa, que é pecado contra a castidade. Ó. Tocar o outro com o intuito do prazer. Está escrito dessa forma, inclusive. Ó. Tocar o outro com o intuito do prazer, fora do matrimônio, obviamente. Tá? Aí vem o que o Tiago perguntou. Alimentar pensamentos ou desejos desonestos sexualmente em relação a qualquer outra pessoa. Então, se eu tenho pensamentos e fico alimentando aquela imaginação, estou em pecado mortal. Aliás, olha que coisa curiosa. É por isso que a pornografia é pecado mortal também. O que é a pornografia? É o acesso a imagens pornográficas que alimentam o meu imaginário. Veja, quando uma pessoa acessa a pornografia, ela não está tendo um ato sexual com outra pessoa dentro do matrimônio visando a procriação. Então, o que está acontecendo? Ela não está tendo ali uma relação sexual verdadeira e real. E qual é o problema da pornografia? Aquelas imagens, elas são procuradas pela pessoa viciada em pornografia segundo algum critério. Então, aquilo vai alimentando o imaginário, vai destruindo o imaginário da pessoa, e a pessoa começa a estabelecer certos ideais para a relação sexual. E aí, obviamente, um parceiro real nunca vai estar à altura das imagens. Isso causa um dano bizarro na vida da pessoa. Tá? Então, é pecado mortal. A pornografia, a masturbação, a joia. Obviamente, o estupro, óbvio, né? O incesto, a pedofilia. Tá? Tudo isso daí é pecado mortal contra a castidade. E por que a castidade não admite nem pecado venial? Porque, veja, olha o grau que é, olha a seriedade que é o ato sexual. O ato sexual é uma coparticipação do ser humano com Deus na abertura para a criação. Isso é muito sério. Você está sendo convidado por Deus a participar com ele do ato criativo da vida. Por isso que o pecado contra a castidade é sempre mortal. Porque é aquilo que eu falei, a corrupção do melhor é o pior. Você está participando de um ato de uma dignidade muito elevada. E se você não está à altura dessa dignidade elevada, obviamente está pecando mortalmente. Ó. Diga, Thiago. Professor, se qualquer pensamento, pensamento de uma mulher bonita na sua mente, for pecado mortal, no mundo de hoje lascou, porque você vai para academia... É isso. Boa colocação. Vamos lá. Primeiro esclarecer, tá? Qualquer pensamento. Não é pecado mortal eu pensar na beleza, na mulher bonita. É pecado mortal eu me manter no pensamento de luxúria.
que tem ali a conotação sexual. Mesmo porque eu olho para a imagem de Nossa Senhora e vejo beleza. Percebe? Isso daí, obviamente, não é pecado. A beleza alimenta o homem. É óbvio. Agora, o pensamento guiado por luxúria é pecado mortal. Só que tem um detalhe, Thiago, você tocou num assunto aí muito importante, cara. Você falou o seguinte, caramba, praticamente todas as pessoas estão em pecado mortal hoje por conta disso. Aí você deu o exemplo da academia. Ainda bem que você deu esse exemplo. Por quê? Existe uma virtude que acompanha a virtude da castidade, que é a virtude da modéstia. A virtude da modéstia. Veja bem, nem todo ato contra a modéstia é pecado mortal. Aqui já se admite pecado venial. E também se admite imperfeição. No entanto, sem a virtude da modéstia, certamente você vai pecar uma hora ou outra contra a castidade. E o que é a modéstia? Vamos ler aqui a definição formal, tá? A modéstia é uma virtude que nos leva a abster-nos de ações, palavras ou olhares que possam despertar o apetite sexual ilícito em nós mesmos ou em outros. Então, veja, você deu o exemplo da academia. O que nós percebemos na academia? A começar pelas roupas, principalmente femininas. Né? As mulheres usam roupas que deixam a forma do corpo muito destacada. Então, assim, é um ambiente para o pecado. É um ambiente para o pecado. Por quê? Porque falta modéstia. Ah, e na academia eu já estou pecando mortalmente? Não. Não, você não está pecando mortalmente. Mas você está se abrindo para a possibilidade do pecado. Possivelmente já tem aí uma imperfeição e possivelmente o pecado venial. Percebe o negócio? A gravidade da coisa? Agora, se você começa a alimentar o seu olhar por essas imagens, daqui a pouco você vai estar pecando contra a castidade. Daqui a pouco você está imaginando o corpo daquela pessoa, já no âmbito sexualizado. Aí é pecado contra a castidade. Se é contra a castidade, é pecado mortal. Entende? Não tem diálogo. É pecado mortal. Então veja a importância da virtude da modéstia. Percebe? Então aqui cabe alguns conselhos, tá? Conselhos dados pelos padres da igreja, né? E atualizados ao momento social pela própria igreja, né? Por padres atuais. Então, por exemplo, tá? Questão de roupa. Deve-se ter modéstia na vestimenta, né? Principalmente as mulheres, porque as mulheres, elas têm um corpo que já é sinuoso, que denota beleza. Então, elas têm que evitar roupas que destacam muito o corpo. Né? Por quê? Porque isso, de alguma maneira, já alimenta o imaginário do outro que está olhando. Isso é muito sério. Tá? É óbvio que isso pode ser um pecado venial ou uma mera imperfeição, mas é um pulinho para o pecado grave, para o pecado contra a castidade. Percebe? Você atrai o olhar do outro, você produz imagens para o olhar do outro. Tá? Então, a questão da vestimenta é muito importante. Muito importante mesmo, né? Aliás, cabe aqui até a questão da elegância. Né? A vestimenta modesta, ela já traz elegância. Né? Já traz elegância. Ao homem, a roupa geralmente mais formal, né? Não é que tem que sem ir na academia, tá? Tem que ir à academia, eu sei. Mas a gente pode selecionar ambientes até dentro da academia, né, Thiago? E as mulheres, obviamente, elas devem, de algum modo, esconder a voluptuosidade do corpo, a sinuosidade. Isso é muito importante para a mulher. A mulher provém de mistério, né? Até na linguagem você vê isso. Né? Quando você analisa outras línguas, você percebe, por exemplo, olha que coisa curiosa, né? O Sol e a Lua, geralmente, quase todas as línguas, não em todas, o Sol está no sexo masculino, no gênero masculino, desculpa, e a Lua no gênero feminino, as palavras, né? A Lua, o Sol. E o que a Lua é? A Lua é aquela que reflete a luz do Sol, se esconde, tem um mistério. Ó. Esse mistério e esse modo de se esconder cabe aqui também na modéstia, faz parte da natureza feminina. Isso é muito importante, tá? Então, a questão da roupa é muito importante, tá? Aos solteiros, evitar... É isso mesmo, Michele. Mas para os solteiros é mais difícil essa aula mesmo. Ainda bem que o Thiago, né, já está em
em vias de se casar, né, Tiago? Graças a Deus. Isso aí. Mas para o solteiro, realmente é difícil o negócio, tá? Ainda mais no mundo de hoje. Mas para o solteiro, qual é o conselho que eu dou? Evitar as situações com a própria namorada, tá? Evitar as situações em que eles fiquem sozinhos por muito tempo, tá? Sozinhos em um lugar escondido. Isso é muito sério, tá? Procurar sempre locais públicos. Quando tiverem uma conversa mais formal, procurar locais públicos no qual a conversa é respeitada. Isso é muito sério. Deve-se evitar, né, as circunstâncias que podem te levar ao pecado, tá? Principalmente o homem, viu, Tiago? O homem, como ele é o varão, ele tem um desejo sexual mais voltado para fora, porque ele tem esse cunho ativo. A mulher não, a mulher tem um controle maior. Apesar de que no mundo de hoje, né, as mulheres estão se masculinizando nesse sentido, infelizmente. Mas as mulheres, elas têm um freio maior, né? Mas para o homem isso é muito preocupante. O desejo, por vezes, do homem, ele aparece incontornável em determinados momentos. Por isso que deve evitar a situação de pecado, né? Questão da masturbação, evitar a solidão, evitar ficar em lugares por muito tempo sozinhos, numa casa, né? Evitar filmes que denotam essa questão da sexualidade, livros, leituras, né? Celular, que toda vez que aparece uma imagem, é necessário tirar aquela imagem do seu celular, ficar menos tempo possível no celular. Isso é muito importante mesmo, tá? Sobre questão do trabalho, né? Hoje nós passamos muito tempo no trabalho, e no trabalho, por vezes, temos lá relação com pessoas do outro sexo. O trabalho também é um momento ali perigosíssimo, tá? Por que é perigosíssimo? Porque, por vezes, nos ambientes de trabalho, tem aqueles momentos de intervalo, no qual a conversa é um pouco mais despojada. Então, pede-se para evitar trazer problemas de cunho sexual para o trabalho. Isso é muito sério. É um aconselhamento necessário. Aos casados, nunca falar dos seus problemas e da sua vida matrimonial no trabalho. Isso é uma abertura para o pecado. Isso é muito sério. Isso não é brincadeira. Porque a pessoa que está ali no trabalho, ela não tem um compromisso de amizade com você. Então, ela pode usar aquilo, inclusive, e perceber aquilo como uma abertura, né? Como uma percepção, como um convite. Isso é muito sério, tá? Outra coisa que eu coloquei, evitar contato muito tempo com pessoas que são separadas, divorciadas. As pessoas que são divorciadas, elas estão mais suscetíveis à questão de aceitar, né, a realização do desejo sexual desordenado. Então, evitar muito tempo de contato com pessoas divorciadas. Quando eu falo isso, obviamente, a gente tem que usar o bom senso, né? Evitar de conversar sobre essas coisas, obviamente, porque as pessoas divorciadas são mais suscetíveis a isso, tá? Questão da adolescência. Pais, muito cuidado, tá? Hoje as escolas têm muitas atividades extracurriculares, trabalhos que são feitos em casa, na casa do amiguinho, né? Tem que tomar muito cuidado, porque são ambientes propícios também à questão da realização do desejo sexual, tá? Tem que tomar muito cuidado. É dever do pai vigiar o filho nesse sentido. É muito sério isso daí, porque são situações de pecado. De repente, por uma falta de percepção do pai, o filho está já no pecado mortal. E, obviamente, o pai vai ter que responder por isso também no juízo final, né? Isso não é brincadeira, ok? Outro detalhe, vamos lá. Questão, obviamente, da homossexualidade, tá? O ato sexual com duas pessoas do mesmo sexo é pecado mortal, obviamente, porque fere um dos princípios do ato sexual, do ato conjugal, que é a procriação. Tá joia? Obviamente, isso é proibido e é pecado mortal, é ilícito. É ilícito. Devemos todo o respeito, né, à pessoa que tem o desejo desordenado e não consegue controlar. E devemos orientá-la, quando possível, para que ela tenha uma vida casta. Tá? Uma vida casta. Para regrar essa sexualidade desordenada. Tá joia? Isso também é um dado do catecismo. Outras coisas são pouco faladas, mas a gente tem que falar aqui, tá? Eu até anotei aqui. O onanismo. Onanismo. O que é o onanismo? O onanismo vem da palavra Onã. Onã é o nome de um personagem bíblico do Antigo Testamento, que Deus o puniu com a morte depois que ele ejaculou na terra, né, fora da sua parceira.
Então, o onanismo é quando, durante o ato sexual, a ejaculação é externa. Isso é pecado mortal, tá? Então, as pessoas que são casadas, estão em matrimônio, toda vez que elas têm um ato sexual, a ejaculação tem que ser dentro da mulher, tá? Isso também é uma determinação da igreja. Quando se ejacula fora, você também está em pecado mortal, né? E esse pecado é chamado de onanismo. Onanismo, ok? Pode falar, Thiago. Nesse caso, está em pecado mortal, até se não tiver tido o objetivo de não estar aberto à vida. Exemplo, só aconteceu. Continua sendo pecado mortal. Não, vamos lá. Boa pergunta, tá? Primeira coisa, todo ato sexual tem que ocorrer dentro do matrimônio. Ok? Segunda coisa, se está dentro do matrimônio, o ato sexual já pressupõe abertura à vida. Pressupõe abertura à vida. Mas aí entra naquelas exceções que falamos da aula passada. Você pode ter o ato sexual buscando o prazer regido pelo amor, e naquele momento, por uma causa grave, você não quer ter filho, você não pode ter filho. Através de um aconselhamento de um diretor espiritual. Então, o que você vai fazer? Você vai ter o ato sexual regido pelo amor e pelo prazer, mas orientado pelo padre, você está seguindo, sei lá, a tabelinha ou método Billings. Então, você está tendo o ato sexual, não tem um objetivo primário para ter o filho, mas é regido pelo amor conjugal. Professor, acho que você entendeu minha pergunta errada. Sim. O que eu quis dizer é quando acaba do marido ejacular fora da esposa. Mas, por exemplo, ele não teve objetivo de não Tá, foi engravidá-la. casual. Só aconteceu Foi por um no meio das descuido. carícias. Foi um Seria descuido. pecado também? Não, é outra coisa. Tem que ter deliberação para ser pecado, né? Se o ato não é deliberado, não é pecado. Então, nesse caso, foi... Agora, assim, foi até bom você falar isso, viu, Thiago? Pô, me fez lembrar do material do padre Royo Marim, que comenta sobre isso. Porque, veja bem, além do onanismo, né, a sodomia também é pecado mortal. Por que eu estou dizendo isso? Tá? Existem certas posições sexuais que, em busca do prazer, acaba caindo na gavetinha da sodomia. E aí já é pecado contra a castidade. Então, por exemplo, dependendo da posição sexual, por exemplo, sexo anal, por exemplo, né? O sexo anal, ele é proibido pela igreja, ele é ilícito. Ele é ilícito, né? E, obviamente, quando você está tendo uma relação sexual anal, fala assim, não, na hora eu vou e faço o sexo convencional. E aí, por conta disso, eu não consigo ejacular de maneira interna. É pecado mortal, porque você já estava na prática da sodomia. E a sodomia, ela já é proibida justamente por isso, né? Porque ela não tem como viés a abertura à vida. Percebe a questão? Então, o descuido aí, ele tem que estar relacionado à não deliberação radical, para não ser pecado. Porque, por vezes, em busca do prazer, por exemplo, sexo oral, é ilícito pela Igreja Católica. É ilícito. Sexo oral, tá? Até em preliminar? Pois é, a preliminar é necessária e possível. Só que o sexo oral, principalmente feito no homem, corre-se o risco da ejaculação externa. Então é ilícito. É ilícito. Tá? Eu vou mandar um materialzinho para vocês com tudo detalhado, baseado no catecismo. Isso também está é a opinião da igreja, claramente? Não está de maneira claríssima no catecismo, mas você supõe no catecismo. Eu vou te mandar lá um material do padre Antônio Royo Marim que explica isso de maneira mais detalhada. Tá? O que não... toda carícia prévia, antes do ato, é bem-vinda e aconselhável. Só que as carícias não podem romper um certo limite para cair na sodomia. Porque pode-se ter o risco de não ter abertura para a vida. Porque, lembremos, o ato sexual ele não tem como objeto principal o prazer. O prazer também é um objeto, só que é uma finalidade segunda. A primeira finalidade é a abertura à vida, que é o grande objetivo do matrimônio. Percebe? Aliás, por isso que não é, olha que coisa curiosa, não é errado, não é proibido
casal, né, pessoas que já passaram pelo sacramento do matrimônio, pessoas casadas, terem um ato sexual mesmo sabendo que não podem ter filhos. Elas podem continuar tendo ato sexual, desde que não esbarre, por exemplo, na questão da sodomia. Percebe? É permitido porque está abertura à vida, mas por uma limitação física não pode ter a vida. No entanto, aquele prazer, ele é lícito, pois é regido pelo amor matrimonial. Tá? E tem aqui um outro caso, que é a poluição. Eu também não conhecia. A poluição também é proibido pela igreja. O que é a poluição? É quando você tem certos atos, aí entra inclusive o sexo oral, certos atos que podem motivar a ejaculação involuntária. A ejaculação involuntária, através de certas práticas de carícia, né? Essas práticas são proibidas e ilícitas, consideradas doutrinalmente. Diga, Mirza. Sim, Varela, mas a poluição ela é involuntária. Geralmente, por exemplo, a poluição noturna, né? A pessoa sonha. Não é nesse caso. Não nesse caso, não. entendi. É no caso da poluição motivada por carícia. Então, assim, tem as carícias que fazem ali a prévia, né, do ato conjugal, e você está incorrendo no risco de ter ejaculação involuntária. Nesse caso é pecado. É na poluição pelas carícias. Tá? Isso é previsto dentro do material, inclusive, do padre Antônio Roy Marim, que depois eu vou colocar lá para vocês. Deu para entender, Ok. Sim. Tá claro? Tá claro. O que mais que falta? Acho que eu falei tudo. Eu acho. Eu acho que é isso, meus amigos. Eu acho que conseguimos falar, não tudo, né? Nunca dá para falar tudo, mas aquilo que eu tinha deixado anotado para hoje, ok? Agora, qual é a resistência que nós podemos ter para não pecar contra o 6º e 9º mandamento? Essa resistência, essa fortaleza, não pode depender apenas do nosso ato, do nosso esforço. Nós temos que contar com a ajuda de Deus. É óbvio, tá? Ó, isso aqui é muito importante que eu vou dizer para vocês, tá? Existe uma grande diferença entre o católico e o judeu, tá? O que acontece? O judeu, ele quer obedecer os mandamentos que estão lá talhados na pedra pelo esforço próprio. Nós, como tivemos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a possibilidade de nos abrirmos para a graça cedida pelo nosso Senhor, que é uma graça sobrenatural, que alimenta a nossa natureza, aperfeiçoa a nossa natureza, e a partir da ação da graça é que nós vamos obedecer os mandamentos morais. Por isso que quando você lê o Antigo Testamento, qual é a narrativa que você lê ali? É o povo escolhido. Deus está selecionando o povo, que é o povo judeu, aí Deus vai lá e ajuda o povo judeu. O que o povo judeu faz? Cai de novo. Aí Deus vai lá e ajuda. O povo cai. Deus vai e ajuda, o povo cai. E o povo está querendo sempre buscar a salvação pelo esforço próprio. Nós não. O nosso esforço está em se abrir para a graça e pedir a ajuda de Deus, para que Deus nos dê a força necessária, movimente a nossa vontade, a nossa inteligência, de modo a obedecer os mandamentos. Então, se as leis foram cravadas no coração de pedra do judeu, em nós, Cristo transformou o nosso coração de pedra num coração de carne. Então, é Ele que vai nos dar força para a obediência aos mandamentos. Então, assim, o conselho que eu dou é pedir ajuda a Deus. Porque esses mandamentos que nós explicamos hoje, eles são muito difíceis, principalmente no mundo atual, de nós obedecermos. Vamos ser muito honestos. O mundo hoje ele é sexualizado. É dificílimo isso daí. Então, nós temos que pedir a ajuda de Deus na oração, na Eucaristia, nos sacramentos, na confissão. A confissão aqui é um sacramento muito importante para a obediência desses mandamentos. Muito sério isso daí. Tá joia? Possivelmente aqui todos nós passamos por algum tipo de problema em relação à luxúria, graças ao momento que nós nascemos e vivemos. Tá? Então é muito importante isso. Não abandonar a igreja, não perder a esperança, buscar sempre o sacramento da confissão seguido do sacramento da Eucaristia. E muita oração e pedido a Deus. Deus, por favor, me liberte desse mal, desse vício da luxúria.
Tá joia, meus amigos? Ficou claro mais ou menos a aula aí? Ok? Se tiver alguma dúvida, a hora é agora. Se não, podemos partir para a oração final. Ah, que bom. Então, ninguém tem dúvida? Então, vamos à oração final, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por mais essa aula. Que o Senhor continue movendo a nossa graça, movendo com a sua graça a nossa inteligência, a nossa vontade, para que possamos sempre buscar a verdade e nada além da verdade, visto que a verdade é o Senhor. Que Nossa Senhora possa nos proteger com seu manto das tentações do mundo e que nos forneça, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, a fortaleza necessária contra as tentações do demônio e as ciladas que ele nos coloca. Obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Até sábado. Sábado, possivelmente, vamos ter aula no horário normal, ok? Até mais, meus caros. Boa noite, Obrigada, boa É. noite. Boa noite, tchau. Maria. Boa noite, gente.